De onde veio a verdadeira inspiração para o Homem de Terno Amarelo? Para onde vai a quarta temporada? Tem alguma comparação com Lost? Essas e outras perguntas foram respondidas pelos criadores de From. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre algumas respostas que o criador da série, John Griffin, e o produtor Jeff Pinkner deram em relação à terceira e à quarta temporada e à mitologia em geral. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Aqui no Brasil temos uma dificuldade de ter acesso imediato à From, porque o Globoplay não tem interesse em uma transmissão simultânea, só traz material meses depois. Tivemos agora a CCXP e eles não fizeram um painel da série, então temos que aproveitar tudo que vem de fora. Aqui no YouTube tem um canal chamado Immense Movie Reviews, que fez uma entrevista completa com os criadores da série. Vou trazer alguns pontos relevantes, mas a entrevista na íntegra eu vou deixar o link no comentário fixado. Início das gravações da quarta temporada. Eles gravam a série em Halifax, Nova Escócia, no Canadá, que é muito frio. A primeira e a segunda temporada, eles trabalharam com ela no outono, que é setembro lá. Mas as gravações da terceira aconteceram no inverno. Jeff achou que seria bom, porque era o que a temporada pedia. Então, eles não teriam neve artificial e sim a neve natural, mas que foi um desastre para a produção e o elenco. Então, agora, eles pretendem voltar ao cronograma oficial e só trazer a temporada no início de 2026. A história da quarta temporada. Eles disseram que sabem muito bem a mitologia da série e o que fazem é que durante a jornada eles colocam espaços para que novos conceitos entrem e o roteiro evolua, mas que a mitologia não será a resposta, e sim as histórias dos personagens. Eles conhecem as histórias anteriores dos personagens antes de chegar na cidade, a história da cidade, e é isso que vai permear a quarta temporada. O que os personagens descobriram na terceira. Agora eles sabem o que é aquele local e por que eles estão presos lá. Então, John falou que é o fim do começo, que tudo que for de ruim vai acontecer na quarta temporada. A resposta para o público. Eles disseram que uma resposta não tem que ser só uma experiência para o público, que o personagem tem que obter essa resposta para que a narrativa ande. Eles disseram, por exemplo, que sempre foi escrito que Tabitha acordaria no mundo real, mas isso só aconteceria na penúltima temporada. E quando eles foram observar, não fazia sentido, porque tudo de bom que acontece só vem depois de Tabitha acordar lá. Então, eles anteciparam o cronograma para a segunda temporada e que agora eles vão evoluir com isso. O John falou que é como uma montanha russa. A primeira e a segunda temporada foi subindo e deixaram a terceira lá no início. E agora eles fecharam um livro de perguntas e estão abrindo outro. Se o público influencia nas respostas. John disse que ele não lê comentários, que ele não vai a fóruns observar, mas que ele sabia que a resposta para quem jogou a corda para Boyd era muito importante. E eles também queriam muito dar essa resposta, mas tinha um momento certo dentro do cronograma deles. E que agora eles estão bem aliviados em poder dizer que foi Julie e começar essa história dela. Mas Jeff falou que, apesar dele ter ido olhar o fórum no final da terceira temporada, os fãs não influenciam em nada nas tomadas de decisões. Tudo o que eles pretendem já está escrito, eles só acrescentam algumas coisas. Mas que ele faz o seguinte, que abre um guarda-chuva e que deixa a teoria dos fãs baterem e caírem. Apesar de algumas combinarem, eles não se deixam levar por isso. Meu sangue é seu sangue agora. Então Smiley é neto de Boyd? John respondeu a isso de uma forma brincalhona, só que foi cortado por Jeff, que quis logo explicar. Vejam o que a gente disse a vocês no final da terceira temporada. Essas criaturas têm a vida eterna. Eles conseguiram isso com o sacrifício das crianças.
Só que o que aconteceu é que eles tinham escrito, antes mesmo da série estrear, que Fátima daria à luz a um monstro, que seria Smiley. Só que Fátima é namorada de Ellis, filho de Boyd, e que foi Boyd quem matou Smiley, e agora, com Fátima dando à luz a ele, então seria neto. Foi isso que o público concluiu. Mas eles disseram que tiveram esse problema narrativo e o que querem consertar é observar que, na verdade, é a vida eterna dos monstros, que devemos observar agora essa frase: meu sangue é seu sangue agora. É isso que faz parte da mitologia da série. Teorias que já podem ser descartadas. Eles foram diretos em relação a isso. Eles não estão sonhando, eles não estão mortos e eles não estão no purgatório. Já podem descartar essas teorias. Teorias entre From e Lost. Jeff falou que, apesar das convenções como viagem no tempo, preto e branco, bem e mal, fora isso, as séries não têm nada em comum. John disse que o DNA de cada uma são completamente diferentes. Então, nunca tente fazer uma teoria, uma descoberta de From baseada em Lost. Curiosidade sobre um personagem. John contou que quando estava escrevendo a série em 2016, Jade era uma moça de 18 anos que estava voltando das férias de primavera e encontrou a árvore. Mas o contrato com o estúdio não deu certo. Então, anos depois, quando ele conheceu Jeff, e Jeff olhou para a Jade, ele disse que não daria certo, que eles perderiam aquela personagem rapidamente, porque não teria como ela ser bilionária, ela não tinha um emprego, ela não tinha um propósito, se parecia muito com Julie. Então, eles resolveram trocar o gênero e agora nós temos Jade, um bilionário do ramo da tecnologia e que ajuda a contar a história. Não se deixar ser influenciado pelo público. John disse que essa é uma das coisas que eles tomam mais cuidado, porque é muito fácil escrever algo de ruim a um personagem quando ele não é querido. Citou como exemplo Jade, que na primeira temporada era muito odiado, mas para se blindar, ele criou um jeito de falar com os fãs, que era: observe o que esse personagem vai fazer na segunda temporada, e que hoje Jade é amado pelos fãs. Ele disse que vibrou com Sarah no final da terceira temporada, porque quando ela se vira com a ferramenta e diz que Fátima está no galpão das raízes, a internet veio abaixo e que agora Sarah é uma das personagens mais amadas. A Ivory, a atriz que faz a Sarah, diz que não está nem sabendo lidar com as mensagens de amor. Personagem que desafia a escrita. Eles disseram que não tem nenhuma dificuldade em escrever para os personagens porque os atores são muito bons em interpretá-los. Eles disseram que a dificuldade agora é deixar alguns em segundo plano, enquanto outros ocupam o palco principal. Eles citaram Elde e a Mulher de Kimono, que o público queria muito ver eles, mas precisaram fazer uma queima lenta, porque a história era de Tabitha e Fátima. E eles também disseram que a dificuldade foi segurar muito Julie, Randall e Marielle, porque eles roubam sempre a cena, mas os escritores precisam se concentrar na história principal. Perguntas diretas. Eles responderam com sim ou algo que eles acharam interessante. A primeira foi se Sarah já teve os mesmos vermes de Boyd. Eles disseram que não. O que aconteceu com ela foi algo totalmente diferente. A segunda foi se Tabitha era a irmã de Victor. Eles disseram que Tabitha não é a reencarnação de Eloise. A terceira, se os monstros só comem órgãos humanos. Eles disseram para ficar atentos. A quarta foi se a pintura na caverna era a representação da reencarnação do Smiley. Eles disseram que não, são duas coisas completamente diferentes. E a última pergunta foi que vimos Smiley correr. Então os monstros podem correr? Eles disseram que a resposta estava no segundo episódio da primeira temporada, quando Kenny falou para Boyd: essas criaturas elas andam, não correm.
tem calma, porque eles sabem que em algum momento a gente não vai ter lugar para fugir. A verdadeira inspiração para o homem de terno amarelo. Essa é uma questão que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas, na verdade, ela veio de uma experiência pessoal de John Griffin. Ele disse que há 15 anos atrás, ao passar por Hollywood, ele viu um homem que estava dançando e se mexendo de uma forma que chamava muita atenção, porque era bem estranho. Que esse homem até parecia um anjo experimentando a forma humana pela primeira vez, e que ele estava vestindo um terno amarelo canário com um chapéu que combinava e tinha muita alegria, muita felicidade. 5 anos depois, ele estava dirigindo do outro lado de Hollywood e que encontrou o mesmo homem, só que dessa vez o terno amarelo estava esfarrapado, sujo, e aquele homem não tinha mais nenhuma imagem de alegria, que era uma postura fraca, derrotada, de uma pessoa que tinha passado por algo e tinha falhado. E que, ao longo de todo esse tempo, ele escreveu contos sobre esse homem, o que poderia ter acontecido com ele e que sabia que iria usá-lo em algum ponto da história. Então, quando chegou o momento de apresentar essa entidade que está na mitologia da série, e os designs chegaram de figurino, de elenco, eles disseram: é isso aqui que eu quero, é essa imagem, é essa roupa. Foi quando surgiu o Homem de Terno Amarelo. Cicatriz no rosto no quadro de Miranda. Ele disse que ficou sabendo que estavam fazendo teorias em relação a isso, do Homem de Terno Amarelo, que apareceu no episódio Sem Cicatriz, com o Homem de Terno Amarelo do quadro de Miranda, que tem uma cicatriz, que ele escutou por alto qual era a teoria dos fãs. Aqui no Brasil, a gente ficou sabendo que alguns acham que Randall é o Homem de Terno Amarelo. Ele disse que a única coisa que vai falar em relação a isso é para os fãs ficarem atentos. Bom, John e Jeff disseram que não iriam responder a nenhuma teoria de fã, porque logo no início da quarta temporada, o público saberá respostas para algumas perguntas. Isso se faz necessário para poder compreender a evolução da narrativa durante a quarta temporada. Mas outras perguntas serão dadas no seu momento, como aconteceu com Julie e a Corda. Eles também falaram que não terá um episódio com os personagens sentando e contando a outro o que eles descobriram. Não espere esse tipo de episódio. Mas que o rádio da lanchonete continuará a tocar aquelas músicas perturbadoras, porque é assim que as entidades prejudicam o psicológico dos personagens. Tem muitas outras coisas na entrevista feita pelo EMEN Movie Reviews. Foi uma entrevista de 1 hora. O link, como eu falei antes, estará aqui no fixado, mas eu quero saber de você qual é a sua opinião em relação a essas respostas que foram dadas. Deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.